Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Estamos com alguns barulhos externos, então o vídeo vai ficar com barulho durante, não tem muito o que fazer. Mas vamos focar no que interessa, que é a resenha dessa paleta de sombras da Karim Bakini, que quando eu trouxe ela aqui no canal foi logo que saiu, foi logo que lançou. Quando eu usei ela pela primeira vez, eu não tive muita opinião logo de cara. Geralmente, quando eu uso uma paleta de sombras pela primeira vez, eu já tenho uma noção se eu gostei da paleta ou não. E algumas acontecem de eu não ter uma opinião logo de cara e eu precisar usar mais vezes. Com essa, foi um desses casos em que eu precisei usar mais vezes para entender como que ela funcionava melhor e se ela se adaptava aos meus gostos, né? Afinal, maquiagem é isso. Tem gente que se adapta a certos produtos, tem gente que não se adapta. As aplicações mudam, pele muda, então pode ser que as impressões e o uso mude também, que é o meu caso de ter precisado de um tempinho a mais para saber o que eu achava dela ou não. Nisso já tem mais ou menos 1 ano e alguns meses desde que ela apareceu aqui no canal, e eu demorei um pouquinho para trazer a resenha porque às vezes eu tenho que passar outros vídeos na frente quando eu vejo passou 1 ano. Mas acredito que dá pra levar pro lado positivo essa questão de ter passado um tempinho pra fazer melhor a resenha dela. Começando pela história de cores, que como vocês podem ver é 100% de tons frios, que na minha opinião, e acredito que na opinião de muitas pessoas também, foi uma boa pedida fazer uma paleta 100% em tons frios, porque a gente tem escassez de sombras frias, né? Geralmente se lança muitas sombras quentes e a galera que prefere esses tons fica sem muita opção. A gente tem algumas opções, mas é bem visível que a balança sempre pesa mais pro lado das sombras quentes, porque opções frias tem bem menos. Não é a minha preferência pessoal, mas eu acho um ponto muito positivo ela ter lançado nesses tons, porque eu entendo que tem essa necessidade para outras pessoas sim. Deixando de lado o meu gosto pessoal, eu acho também que a história de cores é muito bem feita, muito bem organizada. A gente tem uma sombra preta e uma sombra branca nos opostos aqui. Eu não uso sombra branca, mas de novo, deixando o meu gosto pessoal de lado, eu acredito que tem gente que gosta, que usa e que procura sombra branca e às vezes não acha. Então é interessante ter uma sombra branca nessa paleta. Temos bastante opção de tons de transição, como por exemplo esse bege, que no meu tom de pele, às vezes eu uso pra corrigir esfumado, alguma coisa pra auxiliar no esfumado, alguma coisa nesse sentido. E esses tons de marrom aqui, no meu tom de pele, ficam como se fosse um tom para criar profundidade. Mas para outros tons de pele, esses marrons aqui podem funcionar como tom de transição. E até mesmo para quem tem subtons assim mais arroxeados, como por exemplo, pega o subtom da própria Karim Bakini. Ela é bem rosada, bem arroxeada na verdade. E olha esse rosinha, é um tom perfeito para ela como transição, por exemplo, né? Então eu acredito que essa paleta aqui esteja atendendo bem pessoas que têm o mesmo subtom que ela. Não à toa ela fez uma paleta do jeito que ela idealizou que seria perfeita para ela. Isso pensando assim, na construção do esfumado, né? Pensando em transição, cor para profundidade, cor para iluminar e coisas assim. De uma forma mais livre, a gente consegue ver que esses tons aqui, eles sempre conversam bem entre si. Tem um tom mais clarinho de roxo, por exemplo, e tem outros tons de roxo que ajudam a complementar esse, e esse vai adicionando profundidade, adicionando detalhes, conforme você, sei lá, vai criando a sua maquiagem. Um outro ponto também é que é uma paleta somente de sombras mate, né? Eu cansei de escutar as pessoas reclamando disso, mas é um detalhe da paleta. Se sombra shimmer for muito importante pra você, talvez não seja uma paleta que vai te atender, mas na minha visão é uma paleta que serve como complemento para várias outras que você possa ter, ou então para sombras unitárias que você possa ter, mas não achava sombras mates, porque como eu falei, né, tem esse gap no mercado de sombras frias. E é que tem tudo numa paleta só. Sobre embalagem, elas quebram sozinha, trincam sozinhas. Essa daqui, minha não quebrou, mas a minha de blush, ela quebrou sozinha praticamente, assim, ficando em cima, tipo, da mesa. Bem aqui, ó, quebrou, tá solto, começou a trincar. Começou a cair caquinho de acrílico dentro do blush cremoso, inviabilizou o uso. Já essa outra aqui, por exemplo, caiu no chão e não quebrou. Então, assim,
O acrílico tá perfeito, não trincou nada, só quebrou o produto de dentro, eu recompactei com pressão. Enfim, tudo isso pra dizer que a embalagem, ela é frágil e pode ser que aconteça de quebrar sozinha, e aí é bom estar ciente disso antes de comprar, né? E um outro detalhe nesse tempo é que algumas sombras formam hard pan. Tá vendo nessa sombra aqui? Isso é algo que acontece com muitas sombras de várias marcas diferentes, não é exclusivo dessa paleta e dessa marca. Mas eu tô deixando claro aqui porque é interessante que quem se interesse pela paleta esteja ciente. Afinal, a resenha é pra dar o máximo de informações possíveis pra vocês. E antes de fazer a aplicação nos olhos, pra quem nunca assistiu uma resenha de paleta de sombras minha, eu costumo fazer da seguinte forma. Eu analiso 5 critérios, independente de marca ou preço. Toda a paleta de sombras passa pelos mesmos critérios, que são sombra mate, que faz sobreposição. Eu aplico construindo camada de sombras, vou colocando sombra por cima de sombra, então eu preciso que as sombras mates tenham aderência uma por cima da outra. Outro critério é sombra mate que não mancha, sombra mate que não some quando esfuma e sombra mate que não desbota, ou seja, depois de aplicada você consegue ali uma cor e tempos depois ela desbota. Até me perdi com o barulho. E por último, o quinto critério geralmente é sobre sombras cintilantes, mas como essa paleta não tem, eu vou adicionar um outro critério. Se a sombra entrega no olho a mesma cor que eu vejo no pan. Colorimetria à parte, isso é algo chato de acontecer e tem sombras que conseguem entregar a cor que a gente vê aqui no olho. Então eu vou adicionar como um critério. No final da resenha eu costumo dar uma nota de 0 a 10, mesmo sendo apenas 5 critérios. A nota mínima sempre vai ser 5, porque não existe nada no mundo que seja absolutamente tão ruim, né? A paleta pode não me atender em nenhum critério, mas pode atender em todos os critérios para outra pessoa. Se eu digo em resenha que uma paleta teve nota 0, as pessoas automaticamente entendem como algo imprestável, e isso não é verdade. Vamos então à aplicação. Eu sempre preparo a pálpebra com corretivo. Isso porque usando essa paleta mais de uma vez eu não senti diferença significativa entre corretivo e primer. E o primer numa resenha pode mudar o desempenho da sombra, né? Então aqui pra gente ter o desempenho da sombra puro, vou usar o corretivo. Se a sombra funciona no corretivo, ela é uma sombra boa. Vou começar com a sombra rosinha. Eu começo com esse rosinha porque eu gosto de começar com a sombra mais clara e ir intensificando a sombra aos poucos, por isso que eu gosto de colocar sombra por cima de sombra. Geralmente eu vou decidindo a maquiagem no meio do caminho, né? Então eu começo com a sombra, se eu quiser intensificar mais eu vou colocando outra por cima, até chegar no resultado que eu quero. Como vocês podem ver aqui, essa sombrinha em específico, ela não tá sumindo na hora de esfumar. Tô fazendo uma pálpebra luz, então eu deixo os extremos selado com sombra, ou seja, não tem mais o grudinho do corretivo, e no meio não tem sombra, então ainda tem o grudinho do corretivo. Agora com essa sombra roxinha, vou aplicar por cima dessa sombra rosa. Ó, agora tem bastante sombra no pincel e eu vou depositar. Agora na parte interior. Eu deposito e vou tirar o excesso num papel e vou esfumar para tirar a marcação. Eu consegui fazer a sobreposição, mas vocês conseguem ver que começa a ficar desbotado? Eu vou reaplicar para ver se eu consigo arrumar essa mancha. E isso tem que ser de pouquinho em pouquinho. Como é uma sombra roxa geralmente acontece isso. E aí tem que ter paciência na hora de fazer. E vou esfumar a bordinha. Agora eu vou usar esse roxinho e vou aplicar aqui no meio. Primeiro eu vou depositar aqui no meio, ainda tem um pouquinho do grude do corretivo. Então eu aplico depositando primeiro, eu fixo a sombra primeiro e aí depois eu esfumo. Para criar uma transição de cor, note que eu não tô entrando muito dentro
da sombra roxa, da primeira sombra roxa aplicada. Venho agora com esse rosa um pouquinho mais escuro que o primeiro, para aplicar na parte inferior. Nossa, esse pincel é muito grande para isso. Mas enfim, essa parte aqui do meu olho já estava selada. E é um ponto muito positivo a sombra pigmentar em cima de algo já selado. Até porque tem gente que sela a pálpebra, né, antes de aplicar a sombra. Então, pode ser algo positivo para quem aplica dessa forma. Vou aproveitar esse bege e usar como uma borrachinha para arrumar esse esfumado que eu fiz aqui embaixo. E um pincel menor para fazer uma aplicação dentro desse rosa, que no caso eu vou usar esse marrom. Aí eu aplico bem próximo dos cílios. E eu vou voltar com um pouquinho do roxo, só pra ver se desbotou. Mas eu acredito que não, tá vendo? Tá a mesma coisa, mesmo eu reaplicando. Aqui onde devia ser roxo, né? Não onde tá esfumado criando um degradê, onde era pra ser roxo intenso. Tá a mesma coisa. Terminei, mas eu vou acrescentar um outro produto que não faz parte dessa paleta, com um iluminador meio duochrome rosado, só pra estimularem vocês a não ficarem presos com a paleta sozinha. Usem de outros produtos que vocês já têm pra complementar as criações que você for fazer, para complementar a própria paleta, claro. Isso se você gostar de outras opções, né? Tem gente que gosta só de sombra mate. Nesse olho eu vou fazer outra pálpebra luz, me deixa, que eu gosto, mas é pra mostrar as outras sombras agora nos tons de marrom. Vou começar com esse tom e vou fazer da mesma forma como eu fiz com a sombra rosa. Aplico aqui no côncavo, na parte superior. Aqui no canto interno também. Agora venho com esse marrom mais escuro. E igual o outro olho, eu vou aplicar dentro do primeiro marrom. Aqui no cantinho também, eu só vou trocar de pincel, porque aquele pincel era muito grande pra isso. E vem agora com a sombra bege. Sobrou pouco espaço pra ela, mas vou aplicar ela aqui no meio. De novo, concentrando primeiro, fixando primeiro a sombra. E depois volto com o pincel do marrom pra esfumar as bordinhas. Na parte de baixo eu vou misturar esse marrom com um pouquinho do bege, só pra criar um marrom um pouquinho mais claro. Vou pegar o marrom puro agora. Geralmente marrons assim de transição, marrons mais claros, eles são bem difíceis mesmo de manchar, de dar algum problema. E aqui no meio eu vou aplicar a sombra bege, pra ajudar a iluminar também esse meio. E aí, passado esse tempinho de fazer a parte de baixo, vocês repararam que a sombra escura, a marrom escura, ela começou a desbotar? Algumas pessoas não entendem muito bem esse critério, porque, você esfuma a sombra e claro que ela vai ficar de uma outra cor. Ok, a parte esfumada é aqui na bordinha. Essa parte não vai desbotar, ela tá esfumada, você conseguiu uma cor com ela. Agora, a cor que fica concentrada, ela desbotou. É uma cor que eu apliquei, eu esfumei o que eu tinha que esfumar e era pra ficar naquele resultado que eu deixei. Só que passou um tempo, a parte que tinha que ficar escura não ficou. Se eu pego mais dessa mesma sombra e reaplico, vocês conseguem ver que onde era pra ficar escuro, agora que eu tô reaplicando, ficou bem aqui, ó. Aqui no cantinho também. Aqui onde deveria ficar mais escuro. Não estou falando das bordinhas que cria o degradê e nem do esfumado da outra bordinha. É onde deveria ficar escuro. E até agora a gente tem então uma sombra roxa que na hora de fazer sobreposição, ela dá uma manchadinha. Então você tem que fazer um passo a mais de reaplicar a sombra para que a mancha
suma, acaba perdendo um pontinho, critério é critério, e desse lado a gente tem sombras que funcionam com facilidade, esfumam sem maiores problemas, porém a sombra marrom escura tem a tendência de desbotar um tempinho depois. Se por acaso você estiver com a paleta em mãos, é possível de reaplicar, né? Sei lá, tá se maquiando ainda, viu que desbotou, reaplica. Porém, é algo que fica fora de controle quando você sai de casa e a paleta já não tá mais no seu alcance. Então acaba perdendo mais um pontinho também. Porém, se você olhar pelo lado positivo, pode ser que você goste da cor desbotada. São perspectivas a se considerar. Recomeçando esse olho para vocês verem as outras cores, eu vou começar com a sombra branca. Ela vai aplicando assim, ó, como se fosse meio translúcida. Vai dando um efeito de iluminado. E aí, conforme você quer aumentar a intensidade desse branco, vai colocando cor por cima. Eu nunca consegui deixar brancão igual uma folha de papel, tá? Mas eu acredito que usando com uma base cremosa branca, um primer branquinho, algo que venha antes para intensificar a cor desse branco deva funcionar. Vou usar agora esse roxinho intermediário que eu ainda não usei aqui. Vou aplicar aqui no canto externo, fixando a sombra primeiro. E dessa vez eu tô começando com uma sombra mais escura, sem o auxílio de uma sombra de transição, pra vocês verem como que ela vai funcionar no meu tom de pele, esfumando sem o auxílio de uma outra aplicada antes. Eu peguei mais sombra pra aplicar, pra esfumar, pra me ajudar a esfumar. Essa cor, pro meu tom de pele, não vai criar uma transição tão boa, porque é uma cor que não se mescla com o meu tom natural de pele, né? Quem tiver subtons assim mais esfriados vai se beneficiar mais desse tipo de transição. Se eu fico usando essa sombra aqui sozinha, é uma sombra que me toma muito tempo para esfumar, porque eu sempre tenho a impressão de que ela não tá bem esfumada, mas é por conta disso que eu expliquei pra vocês. Aí, pra fazer funcionar pra mim, é interessante usar, tipo, sei lá, um tom de transição mais próximo do meu tom de pele, ou então, sei lá, uma cor de bronzer em pó. E aí sim, vim com essa cor de sombra. E aí, ó, eu sempre fico com essa impressão de que tá faltando, de que tá manchado. E agora com esse tom, eu vou aplicar aqui no meio, criando essa transição entre a sombra roxinha e a branca. Vou reforçar um pouquinho da sombra branca, que ela deu uma leve desbotadinha. É só pra ficar ciente que pode acontecer isso com ela. Mas como eu apliquei bem pouquinho, não vai fazer tanta diferença se ela desbotar ou não. Vou até com um pouquinho dessa sombra também, porque como ela é mais escura, talvez tire essa impressão que eu sempre fico. E de novo esse mesmo roxo aqui embaixo. E eu acho que esse olho ficaria bom com um delineador azul. Talvez. Agora, no outro olho, o que sobrou? Alguns tons de marrom e a sombra preta. Essa marrom aqui, eu não usei ela ainda sozinha. Usei no primeiro olho que eu fiz, só fazendo um detalhe no cílio inferior, mas esfumando ela assim no côncavo, sozinha, eu ainda não esfumei. Pra vocês verem como que ela esfuma, se tem algum problema, né, se mancha, se some e coisas assim. E como eu já tinha explicado, é uma sombra que tende a manchar, por ser um marrom mais escuro. Eu vou reaplicar pra ver se essa mancha vai ficar disfarçada, né, se eu vou conseguir disfarçar essa mancha. Então eu aplico primeiro, fixo primeiro, depois eu esfumo. Continua meio manchadinho e ela tende a dar uma desbotada também. De novo, cor esfumada é diferente de cor desbotada. Cor esfumada fica aquela cor independente de quanto tempo passa. Cor desbotada é uma cor que perde a intensidade, perde a saturação, ela fica realmente desbotada, como se ela estivesse se apagando do olho depois de algum tempo. Pode ser minutos ou pode ser horas. E aqui embaixo eu venho com este marrom. Aqui embaixo. Eles são muito parecidos, tá? Eu achei meio redundante ter esses dois tons de marrom. Inclusive, eu acho que eu vou aplicar ele aqui do lado desse, pra ficar mais
fácil de avaliar. E aqui, ó, dá pra ver como já tá desbotando de novo e a manchinha lá no início, quando eu comecei a esfumar, já tá voltando a ficar evidente. Vou pegar um pincel limpo pra aplicar essa cor do lado dessa. Eu acho que no olho a diferença não fica tão nítida igual fica na paleta. Eu olhando no espelho, pelo menos, não consigo ver que, tipo assim, eu apliquei duas sombras diferentes. Parece mais que eu apliquei uma sombra aqui, esfumando um pouquinho pra ficar mais clara, e a mesma sombra concentrada no canto externo pra ficar mais escura. Então eu vou precisar tirar um ponto da paleta, daquele quinto critério, porque se eu pego como exemplo essas duas cores, os dois são roxos. Um claramente é mais claro que o outro. Aqui é a mesma coisa, os dois são marrons. Um claramente tem o tom diferente do outro. Só que essas duas não parecem o mesmo roxo quando aplicadas um próximo do outro. Já essas duas, elas parecem o mesmo tom de marrom. Agora então eu vou com a sombra preta, que é a única que falta, que é uma sombra bem preta. E é um preto que esfuma pro preto mesmo. Tem preto que às vezes vai esfumando um pouquinho acinzentado, né? Esse preto não, ele esfuma preto mesmo. É uma sombra preta muito boa, inclusive. Uma das melhores que eu já usei. Ela não esfarela, não faz bagunça no olho. E você consegue um efeito bem pretinho só usando ela. Claro que se você faz um Black Smoky Eye do jeito tradicional, usando uma base cremosa preta por baixo, e sela a sombra preta com essa sombra, também funciona maravilhosamente bem. Nesses dois olhos, então, a gente teve essa sombra roxinha, que mancha um pouco e a transição em mim fica um pouco prejudicada. Quem tem subtom mais esfriado que eu, provavelmente a mancha não vai ficar tão evidente como fica em mim. E aqui nesse olho a gente teve aquela sombra marrom, essa, que quando esfumada direto no corretivo sem o auxílio de uma sombra de transição, ela tende a dar uma manchadinha também e desbotar. E essa sombra, que quando aplicada no olho junto com essa, acaba ficando muito parecida em efeito visual. Pra concluir então, essa paleta no final das contas teve a nota 7, afinal a gente comprou uma paleta para todas as sombras funcionarem bem, e não apenas algumas funcionarem bem e outras deixarem a desejar. Como eu já expliquei, uma ou outra, que nem essa, por exemplo, e essa, desbotam um pouquinho, essa e essa ou essa dão uma manchada, mas também tem sombras que funcionam muito bem, como por exemplo a sombra preta, que é um dos melhores pretos que eu já usei, totalizando assim a nota 7. Mas de novo vou ressaltar que não foquem no número 7, porque a paleta na nota 10 eu não vou gostar dessa paleta. Lembre das características das sombras durante as aplicações, isso é o mais importante do que a nota. Pessoalmente falando, não é uma paleta que eu gosto, por isso que vocês não me veem usando essa paleta aqui nos vídeos. Já tem mais de um ano que eu trouxe essa paleta aqui no canal e depois eu nunca mais usei ela aqui nos vídeos. Eu não gosto por conta dos critérios anteriores que eu já falei pra vocês, em relação ao desempenho de algumas, e os tons eu não acho que me atendem. Então, por isso que vocês não me veem usando essa paleta aqui. Essa paleta aqui que eu deixei pra exemplificar são tons frios que eu prefiro. Eu me dou melhor com esses tons do que esses frios aqui. Mas de novo, deixo ressaltado aqui que o importante é a sua experiência com algumas das características das sombras e com a história de cores, caso seja uma história de cores que você procure. No mais, acredito que isso é tudo que eu tinha pra falar dessa paleta. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!